Então, muito bom dia a todos os irmãos. Realmente é um privilégio podermos estar juntos para louvarmos o nome do Senhor, para o adorarmos como seu povo, para lhe entoarmos louvor, para também escutarmos a sua palavra. E hoje cabe-me a mim a responsabilidade de expor a palavra do Senhor, este grande privilégio e também responsabilidade. E como a maioria de vocês sabe, vamos estar em Filipenses, então pedia que abríssemos na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos abrir no capítulo 3. A maioria de vocês se lembrarão que nós tivemos uma série de pregações aos domingos em Filipenses, foi há cerca de 2 anos e qualquer coisa, chamava-se As Razões da Nossa Alegria. E nós damos graças a Deus por podermos estudar vários livros da Palavra do Senhor de forma expositiva e sequencial, e também do Senhor levantar homens para pregar fielmente aqui em partilhar a sua Palavra. Entretanto, nós já percorremos o Evangelho de Marcos, nós já também estivemos na parte narrativa do livro de Daniel e agora estamos nas cartas de João. Mas nesta pausa que fazemos hoje nas cartas de João, eu gostava que regressássemos a Filipenses, não que andemos atrás no tempo, porque a palavra de Deus é viva, ela é eterna, é para ontem e é para hoje, mas que gostava que voltássemos a um texto que considerámos com o Samuel na altura, em 2022. Mas hoje vamos nos focar na doutrina da imitação, como base para a firmeza e crescimento da Igreja ao longo das gerações, como conjunto de homens e mulheres que, sendo habitantes de Pardelhó, ou de Estarreja ou de Aveiro, são sobretudo e cada vez mais cidadãos dos céus. Então vamos ler a palavra de Deus em Filipenses 3, vamos ler do versículo 17 ao capítulo 4, no versículo 1. E diz assim a palavra de Deus: Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos já, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Até aqui a palavra de Deus. Se recordam, ao escrever esta carta, o apóstolo Paulo pretendia que os filipenses experimentassem a verdadeira alegria. Nós insistimos muito na alegria. E para isso ele exorta-os à santidade, à união e humildade em Cristo. E também ao maior conhecimento do Evangelho na pessoa de Jesus, que coloca a nossa vida terrena na perspectiva correta da glória por vir. Sabemos também que parte do motivo para esta exortação prendia-se com o facto da Igreja em Filipos estar infiltrada, por um lado, de legalistas, que eram pessoas que defendiam a salvação pelas obras, e por outro lado, homens que promoviam a libertinagem sob o pretexto da salvação ser pela graça. Então, nesta porção da carta de Filipenses que acabamos de ler, Paulo vai combater este falso ensino, bem concentrado no propósito de manter a Igreja unida, com os olhos no lugar certo e no caminho a seguir. Há 2 anos atrás, o Samuel deu o nome de corrida a este caminho. Ele disse que era uma corrida por uma alegria maior, sendo o alvo Jesus Cristo. O desafio era o de encararmos a vida como um atleta, correndo incansavelmente para sermos mais perfeitos como Jesus, mas sabendo que a vitória já estava alcançada. Nós vimos também que esta corrida não é, nem pode ser, solitária. E é neste aspecto que eu gostava que nos focássemos hoje na palavra. Nós não seguimos a Jesus sozinhos. Então o título desta exposição hoje é Nos Passos de Pés Bem Assentes nos Céus. E pode ser dividido em 3 partes. Primeiro vamos ver o chamado à imitação. Depois veremos
pés assentes na terra e depois veremos pés assentes nos céus. Então, voltando ao nosso texto, o versículo 17, começamos com o chamado à imitação. Versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo exorta os filipenses a seguirem o seu exemplo e de outros homens que seguissem o mesmo modelo de santidade. Mas nós sabemos que com esta afirmação, Paulo não está a apontar para si mesmo. Paulo não está a dizer, olhem para mim que sou muito bom, imitem-me. Não está. Aliás, basta olharmos um bocadinho para trás no capítulo 3 para vermos que Paulo procurava esvaziar-se de si mesmo, para que Cristo fosse mais glorificado nele. O apóstolo tinha considerado todas as coisas que antes eram o seu valor, como o seu estatuto, o seu currículo, tudo isso ele considerou como lixo para poder ganhar a Cristo. Vemos isso nos versículos 7 a 9. E Paulo prosseguia, consciente da sua imperfeição, mas correndo para chegar mais perto do alvo, a perfeição de Cristo. E, portanto, através desta humildade, desta negação de si mesmo, Paulo era um verdadeiro imitador de Jesus. Lembrem-se, aliás, do que Paulo diz sobre Jesus, exortando os filipenses ainda no capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Este é o exemplo de Jesus, é o modelo de Cristo. E a vida de Paulo transparecia este modelo, era baseada nesta obra sacrificial de Jesus. Paulo vai esvaziar-se para que outros possam chegar ao conhecimento de Jesus, como os filipenses e tantos outros. E por isso, Paulo pode dizer, como diz também aos Coríntios, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. É interessante que Paulo estabelece o chamado à imitação de Cristo, chamando aqui os filipenses e atrás os coríntios a imitarem-no a ele e também àqueles que andem do mesmo modo, no mesmo exemplo de sacrifício e santidade. Então a primeira e essencial instrução que nós recebemos hoje aqui e que eu gostava que considerássemos na palavra é que ser cristão é imitar Cristo através da imitação de outros cristãos. Ser cristão é imitar Cristo através da imitação de outros cristãos. Nós às vezes ouvimos esta expressão entre evangélicos, que é, eu não sigo Cristo, aliás, peço perdão, eu só sigo Cristo, não sigo homens. Eu não sigo homens, só sigo Cristo. E à primeira vista parece uma frase muito bonita, uma verdade belíssima e desejável. Só seguir Cristo, aquele que é perfeito, o nosso Senhor. Contudo, é o nosso Senhor, aquele que é perfeito, que nos manda segui-lo através do testemunho de outros homens que o seguiram primeiro. E nós vemos isso concretamente com os apóstolos. Aquele grupo de homens que andaram com Jesus, que receberam o seu ensino e que testemunharam a sua ressurreição. Eles foram escolhidos por Jesus para serem os primeiros seguidores e são as colunas da igreja. E por isso nós não temos medo de dizer hoje que somos apostólicos. Nós somos verdadeiramente apostólicos, porque nós caminhamos na doutrina e exemplo que os apóstolos receberam do Senhor Jesus. E como sabemos e vimos, Paulo era apóstolo. Ele podia apresentar-se a si mesmo como modelo de discípulo de Cristo e então convocar os crentes em Filipos a imitarem-no. Mas não só a ele, como vemos na segunda parte do versículo 17, mas também a outros irmãos que andassem do mesmo modo. E talvez nos lembremos, quando estudamos Filipenses, do nome de Epáfras, do nome de Timóteo e outros irmãos que andavam do mesmo modo, no mesmo sacrifício, no mesmo amor por Cristo e pela Igreja. Então, assim como os filipenses eram chamados a uma imitação de Cristo por meio da imitação de Paulo e dos cristãos seguintes, também nós hoje somos convocados à imitação mediada hoje aqui na Igreja. A vontade de Deus não é que tu vivas uma fé independente.
Ele não quer que sigas a Jesus sozinho e baseado apenas na tua experiência pessoal, na tua interpretação da Bíblia e dos passos de Jesus. Não é suposto que vivas e tomes decisões na suposição do que faria Jesus diante desta ou daquela situação. Porque foi o próprio Jesus, como cabeça da Igreja, que te deixou os modelos de fé para tu imitares. Primeiro os apóstolos e depois aqueles que os imitaram e aqueles que imitaram estes e assim sucessivamente até aos dias de hoje. Como nós sabemos, hoje não existem apóstolos. Nós queremos que hoje não existem apóstolos. Mas, contudo, Deus não nos deixou órfãos. Aqui na Igreja nós somos alimentados e guiados por pregação que tem base bíblica, base na Bíblia, na doutrina dos apóstolos. E Deus dá-nos também homens e mulheres seus para nós os imitarmos, para nós imitarmos a sua fé. Então, como dizia o Samuel quando pregou este texto, se queres crescer espiritualmente, tens de entrar no ciclo virtuoso da imitação. Tens de ser humilde e andar nos passos dos que caminharam e dos que caminham com Cristo há mais tempo. Eu sei que o chamado à imitação não é muito apelativo hoje, quando o mundo à nossa volta e até nós próprios nos dizem que temos que ser autênticos, que nós temos que ser únicos, que temos que ser nós próprios e ter o nosso próprio caminho. Mas deixem-me pegar num pensamento de C.S. Lewis, que certamente a maioria conhecerá, para colocar por terra esta ideia da autenticidade. Eu retirei este pensamento do livro O Custo do Discipulado, de Jonas Madureira, que é aliás muito edificante no tema de seguir a Cristo e da doutrina da imitação. Ele vai citar C.S. Lewis para falar sobre esta falsa autenticidade. E diz assim: quanto mais nos libertamos de nós próprios e deixamos que seja Cristo quem nos dirija, tanto mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. E depois ele vai sustentar que quanto mais quisermos viver por conta própria e não de Cristo, mais seremos reféns da nossa própria hereditariedade, dos nossos desejos naturais, das sugestões do nosso pensamento, de outros e até do maligno, sugestões do diabo. E termina com esta frase: busca-te a ti mesmo e a longo prazo só encontrarás ódio, solidão, desespero, rancor, ruína e decadência. Busca a Cristo e o encontrarás, e com Ele tudo mais. Irmãos e amigos, este é um chamado à humildade, é um chamado a seguirmos Jesus e segui-lo não a partir de nós próprios, não a partir de nós mesmos, entregues à nossa falência, mas a partir dele, a partir da sua palavra e a partir dos seus filhos. Porque de outra forma corremos o risco de cair no orgulho, na autodependência e numa visão errada deste mundo, de Cristo e de nós próprios. Corremos o risco de viver uma vida com uma visão presa à terra, uma vida com os pés bem assentes na terra, no sentido errado, como vamos ver agora seguidamente. Pés assentes na terra. Olhamos novamente para o nosso texto, versículo 18 e 19. Porque muitos já, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então, em contraponto com os bons exemplos a imitar que vimos anteriormente, existem também os maus, aqueles cujo Deus é a própria barriga. E vemos aqui ainda outro contraste, porque se no ponto anterior nós falávamos sobre humildemente imitarmos outros, aqui vemos um tipo de pessoa que só olha para si mesmo. Alguém que só pensa nas coisas terrenas e em como se satisfazer. E Paulo vai chamar-lhes inimigos da cruz de Cristo. Pessoas cujo Deus é o ventre e a glória é a sua própria desonra. Mas atenção, que Paulo aqui não está a falar de pessoas de longe, pessoas completamente alheias ao Evangelho. De outra forma, Paulo não ia ser tão emocional. Ele diz que já tinha falado com os filipenses chorando sobre eles.
se ele tivesse a falar de pessoas de fora, ele não ia ser tão emocional. E também não seria tão perentório neste aviso que dá à igreja. Ele já tinha avisado anteriormente e agora avisava novamente. Porque Paulo está a falar de pessoas que estavam no meio da igreja. Então, de facto, existiam entre eles pessoas que provavelmente se afirmavam como cristãs, mas que depois viviam vidas de libertinagem. Vidas que não eram santas, mas de satisfação dos prazeres da carne. Pessoas que se diziam salvas, mas que depois faziam o que queriam com a sua vida, seguindo não a cruz de Cristo, mas o mundo. E como vimos no início, havia então esta corrente de falsa doutrina, esses chamados libertinos, que diziam basicamente, se eu sou salvo pela obra de Cristo, pelo que Cristo fez, então agora não interessa assim tanto o que é que eu faço. Não interessa se eu já estou salvo, não interessa o que é que eu faço com o meu corpo, o que é que eu faço com o meu pensamento. Mas Paulo vai chamar-lhes inimigos da cruz de Cristo. Porque de facto eles pervertiam a mensagem da cruz. Isto era perverter a mensagem da cruz. Jesus morreu para libertar os homens dos seus pecados, não apenas para os resgatar da condenação. Então permanecer no pecado não é algo que é coerente com o Filho de Deus. E vimos isso também recentemente no teste de santificação com o Timóteo. É muito importante nós olharmos para este aspecto com seriedade, porque ao afirmarmos que somos salvos pela graça de Deus e não por qualquer coisa que nós tenhamos feito ou que possamos fazer, nós não estamos a dizer que as coisas que fazemos não importam. Nós não estamos a dizer que a salvação em Cristo nos liberta para fazermos o que quisermos. Mas a verdade é que às vezes nós seguimos mesmo a nossa própria vontade. Por vezes os prazeres deste mundo falam mais alto e acabamos por envergonhar a cruz de Cristo. Então a segunda instrução que nós recebemos neste texto é a do autoexame. Nós devemos considerar as nossas vidas e identificar onde há libertinagem em nós. Se estamos a viver para nós e para o nosso umbigo, se estamos a imitar o mundo e a viver para as coisas do mundo com os pés assentes na terra no sentido negativo, então nós somos chamados ao arrependimento, somos chamados à confissão de pecados. E se tu és de Jesus, a tua alma é de Jesus. O teu corpo também é de Jesus. Tu tens de viver para Ele. Tu vives para Ele e deves viver para Ele continuamente. O caminho não vai ser sempre perfeito, como nós sabemos. Nós vamos cair, nós vamos pedir perdão, nós vamos lutar contra o pecado. Mas vale a pena lutar, vale a pena continuar neste caminho. Até porque a vitória já é certa. A vitória é alcançada por Jesus. Esta vitória que garante que tu vais caminhar nos céus. Tu vais caminhar com Jesus nos céus. Então és chamado a caminhar hoje já à luz dessa santidade. Contudo, se tu estás aqui e tu não és de Jesus, então tu estás necessariamente a viver com os pés assentes na terra. Os teus pés estão presos à terra. Tu estás a viver para ti, tu estás a pensar só em ti. Tu só podes olhar para esta vida, para esta terra, para a tua barriga, para os teus desejos apenas. Mas deixa-me que te diga que esta vida, esta terra e a tua barriga vão passar. Como diz a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus diz em Mateus, no capítulo 24, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E no Antigo Testamento, no Salmo 103, fala sobre a finitude do homem e diz: porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu concerto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Como vimos, este texto fala-nos sobre a finitude do homem. Todos nós vamos morrer, tudo vai passar. E aqueles que estiverem com os pés presos à terra, com o coração preso à terra, esses vão perder-se. Como diz o nosso texto no versículo 19, o fim deles é a perdição. E isto é terrível. Nós estamos a falar de uma eternidade longe de Deus. Nós estamos a falar de sofrimento sem volta a dar,
sem saída. E se esta for a tua situação aqui hoje, se estás a viver uma vida sem Cristo, eu rogo-te, nós rogamos-te para arrepender-te dos teus pecados, arrepende dos teus pecados, deixa de confiar em ti mesmo e segue a Cristo. Cristo liberta-te do teu pecado, liberta-te dos teus desejos presos a esta terra e dá-te vida eterna nos céus. Dá-te esperança de glória hoje mesmo, já mesmo. Então rende-te a Cristo e olha para os céus. Porque é nos céus que tu encontras esperança. É nos céus que encontras terra firme. Parece um paradoxo, mas é verdade. É nos céus que encontras uma casa que nunca se abala. Porque é nos céus que se encontra Jesus e que te encontrarás nele. Olhem comigo para o versículo 20. Estamos na terceira parte, pés assentes nos céus. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esta é a esperança do crente, daquele que confia em Jesus. Jesus morreu e ressuscitou, como já relembramos hoje. Sabemos que Jesus ascendeu aos céus em glória e de lá Jesus vai voltar para buscar os seus para si. E Paulo aqui está a dizer aos filipenses que foram salvos por Jesus, que eles receberam uma nova vida nele. Receberam uma nova vida em Jesus, uma nova identidade, uma cidadania espiritual. Eles são agora cidadãos dos céus, com um futuro definido, que é a glória em Cristo. A nossa cidade está nos céus, de onde esperamos também o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E para chegar a esta glória, Paulo diz que os crentes vão ser alvos de uma transformação gloriosa, através do poder de Jesus, que é Rei sobre tudo. Como já cantámos hoje, Jesus é Rei sobre tudo, tudo lhe é sujeito. E também este corpo, este nosso corpo, que envelhece, que se deteriora e que morre, será transformado para ser semelhante ao corpo glorioso de Jesus. Então o crente aguarda por Jesus, o crente anseia por Jesus, canta Maranata, como já o fizemos hoje. O crente aguarda que o Senhor venha e o leve para si, para estar com Ele, para reinar com Ele. De carne e osso, vamos estar com Jesus de carne e osso. Porque a eternidade não é algo etéreo, algo assim nas nuvens, algo só espiritual. A eternidade é física, é algo físico, é termos um corpo que come, um corpo que bebe, um corpo que ouve, um corpo que vê. Nós sabemos que vamos ver o nosso Senhor face a face. Nós vamos estar no seu reino, a sua cidade, a nossa cidade, que hoje está nos céus. E, portanto, apesar de nós ainda estarmos aqui, nós já temos os pés assentes nos céus. Isto não significa, naturalmente, que nós esquecemos a nossa cidadania portuguesa. Nós amamos o país onde o Senhor nos tem colocado. Mas significa, sim, que os nossos olhos estão nos céus e os nossos pés não estão assentes nesta terra. Nós já não vivemos à luz dos valores terrenos, é isto que significa. Então a nossa vida tem de demonstrar esta cidadania dos céus. A nossa santidade, a forma como somos santos, tem de demonstrar isso. Os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas ações, a forma como eu vivo a minha vida, a forma como eu olho para o meu dinheiro, a forma como eu giro o meu dinheiro, está mais voltada para os céus ou está mais voltada para a terra? A forma como eu invisto o meu tempo, as minhas forças, estou a investir no que é terreno e finito ou estou a investir no que é eterno? A forma como eu olho para as pessoas, como eu amo o meu próximo, como eu amo quem está ao meu lado, é à luz dos valores humanos ou é à luz da eternidade e do Deus que as criou? Também estou eu a seguir os meus próprios desejos, os desejos do meu próprio ventre? Será que estou a seguir os meus desejos? Ou até estarei a imitar os passos de pessoas com os pés assentes na terra, no mau sentido? Pessoas que estão presas à terra com o seu coração aqui vinculado? Ou a seguir pessoas
com sucesso, pessoas de dinheiro, pessoas com estilo. Quem é que nós estamos a imitar? Quem é que eu estou a imitar? A primeira frase do nosso texto é: sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Então o desafio para nós todos é o de imitarmos a Cristo, caminharmos com os pés assentes nos céus, olhando para o nosso Salvador e para a eternidade. E como vimos, nós fazemos-lo também imitando a fé de outros. Então, e sobretudo para os nossos mais novos aqui, e para todos nós mais novos, nós somos chamados a imitarmos crentes que caminham com Cristo há mais tempo, o cristão patriota da cidade celestial, que já vive à imagem da glória e pureza por vir. Mesmo na sua fragilidade, mesmo diante do seu pecado, somos chamados a imitar alguém que caminha já à luz da eternidade por vir. Então, olha para irmãos ou irmãs mais velhos como modelos. Tu deves imitar a sua fé, deves imitar o seu zelo pelo Senhor e pela Igreja. Também deves olhar para os líderes da Igreja como exemplos e ser humilde para pedir conselhos, para pedir orientação, para pedir ajuda a seguir a Cristo. O escritor a Hebreus diz também para seguirmos e imitarmos a fé dos nossos líderes, em Hebreus 13:7. Então isto é um chamado a sermos humildes e a largarmos a ilusão da autenticidade, é um chamado a buscarmos Cristo, a buscarmos a Igreja, a buscarmos exemplos e modelos para imitarmos no corpo de Cristo. Isto também é um chamado para todos, sobretudo aqueles que caminham há mais tempo com o Senhor, mas para todos. Nós somos chamados a sermos exemplo para os nossos irmãos. Nós devemos, humildemente e diante do Senhor, desejar ser homens e mulheres dignos de serem imitados. Devemos fazer parte deste ciclo virtuoso de imitação. E para tal, como vimos, nós não temos que ser perfeitos, mas nós temos de viver vidas com os pés bem assentes nos céus, não tendo esta terra como herança e a nossa barriga como preocupação principal, mas com amor sacrificial por Cristo e pelos nossos irmãos, como também já consideramos, amor pelos nossos irmãos. E Filipenses é muito sobre nós nos despojarmos de nós próprios, nós considerarmos o outro e o todo que é a Igreja. E hoje também, antes de tomarmos a ceia, também considerarmos isto. E esta é uma exortação séria para nós. Os nossos passos não são independentes dos nossos irmãos e vice-versa. Tu não caminhas sozinho e não podes assumir que o teu irmão caminha sozinho. Então, assume que deves imitar exemplos e assume que deves ser exemplo a ser imitado. O prémio, naturalmente, não é tu seres imitado. O prémio não é o reconhecimento, não é o louvor dos homens. Mas o simples facto de estares a seguir a Cristo e, seguidamente, de ajudares outros também a segui-lo. E, neste sentido, concluindo, gostava que olhassem comigo para o último versículo do nosso texto, que é o primeiro versículo do capítulo 4, onde Paulo demonstra o seu grande amor pelos filipenses, as saudades que tinha dele e também o desejo que eles permaneçam firmes, não na terra, mas no Senhor. E Paulo vai chamar aos filipenses minha alegria e coroa. Vamos ler. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Paulo tinha deixado tudo para seguir a Cristo. Nós sabemos que quando Paulo deixou tudo, ele deixou para depois passar por aflições, para passar por prisões. Aliás, ele quando escreve a carta aos Filipenses, ele está preso. Ele está a escrever a carta. Sabemos que Paulo passou por humilhações, por violência, passou por frio, passou por fome, naufrágios, etc. Mas Paulo não está triste, Paulo não está arrependido deste caminho que percorreu, dos passos duros diante do Senhor. Paulo está satisfeito porque serve o seu Senhor e está certo da glória por vir junto do seu Senhor. E Paulo alegra-se também nos filipenses, nos seus filhos na fé. Paulo chama-lhes de alegria e coroa.
e está certo que o seu trabalho no Senhor, por eles, vale a pena. Traz glória a Deus e salvação àquelas pessoas, traz salvação àquelas almas. Então a salvação dos filipenses era a coroa de Paulo e a santidade deles era a sua alegria. O que nos faz naturalmente pensar: qual será a minha coroa e a minha alegria no final da minha vida e quando chegar aos céus? Será o meu currículo? Será o meu sucesso profissional? Será o produto do meu trabalho? Será uma vida honesta, uma vida independente? Será uma família unida? Ou será até o número de cultos que vim, a forma como servi na igreja? Tudo isto podem e são de facto coisas boas. Mas para Paulo o alvo era Cristo e a coroa e a alegria eram pessoas. Eram cidadãos dos céus. Eram os filipenses. Então nós somos levados a pensar: que legado deixamos nós? Que legado deixo eu? Que legado deixas tu? Somos chamados a caminhar com passos assentes nos céus, para assim ajudarmos também outros a caminharem mais firmes rumo ao nosso Senhor. Fazemos isto para a glória de Cristo e para a nossa própria alegria. Caminhemos com passos assentes nos céus e assim vamos ajudar outros a caminharem mais firmes rumo ao nosso Senhor, para a glória de Cristo e para a nossa alegria. O meu desejo, irmãos, é que o Senhor seja com cada um de nós, seja com a sua igreja aqui e que nos faça mais e mais caminhar com os pés assentes nos céus, mais e mais conforme a imagem do seu Filho, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, através do conhecimento e do crescimento que experimentamos em Cristo, da santificação que experimentamos também no corpo de Cristo, na igreja, como membros uns dos outros. Que o Senhor nos estimule a sermos exemplos e que também nos revista de humildade para imitarmos a fé, a pureza e o amor uns dos outros, até nos levar ao seu encontro, onde transformados estaremos juntos na presença e glória de Jesus para todo o sempre. Como já cantámos, e é o meu desejo também para cada um de nós, que estejamos juntos nos céus, por Cristo e em Cristo, louvando o seu nome para sempre.